Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos começando aqui o nosso dia, começando com uma pequena polêmica, mas que é muito importante ser discutida. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso aí para melhorar cada vez mais o esporte. A gente vive uma época hoje na qual os dirigentes estão muito atentos, com ouvidos ligados no que a gente tem a dizer, em críticas construtivas que vão melhorar o esporte. Então eu fico muito à vontade de falar isso. Eu venho falando isso há alguns anos, na realidade. Quem me acompanha sabe. Outras personalidades, como o Fouad Abiad, também vem falando isso há alguns anos. E aqui o Bodybuilders Without Borders levantou também a questão por um comentário. E a questão é a seguinte: a gente hoje tem shows aí onde o backdrop, o fundo do palco, é um negócio, é um paredão de LED, que basicamente é uma luz que vem de encontro. É como se o atleta estivesse numa janela, com luz vindo de trás. E aí a iluminação do palco, propriamente dita, vem da frente, mas não é tão bom assim. E muitas vezes esses LEDs, eles estão passando um monte de animação, um monte de imagem que distrai. Por exemplo, esse show aí é o show da Colômbia. E a gente vê que os tons de pele, principalmente quando se passa Protan, etc, tendem a ir para o mais avermelhado. E aí eles colocam um fundo vermelho. Você não tem uma separação tão boa entre o objeto, que é o atleta, com o fundo do palco. Isso acaba complicando, acaba atrapalhando a qualidade do físico, acaba atrapalhando a percepção do público, por exemplo. E aqui nessa postagem é colocado o seguinte: o cara manda assim, ó, o Seidel Nutrition, que é um comentário destacado aqui pelo Bodybuilders Without Borders. Todo promotor de shows ao redor do mundo precisa imediatamente parar de usar essas paredes de LED gigantes no palco. Isso absolutamente destrói o visual de cada competidor e afeta e atrapalha e quebra todo o propósito do esporte, que é mostrar o físico do atleta da melhor maneira possível, né, pessoal? Nem toda mudança é boa, e aqueles backdrops, aqueles fundos escuros de cor sólida, com as luzes na audiência apagada e só ali com as luzes do palco, com uma potência suficiente para não deixar os competidores com uma super exposição à luz, né, para não ficar ali com aquela luz brilhante, clara demais, não poderia ser mais simples do que isso para fazer um show aí de boa qualidade. 9 em cada 10 vezes, quando as pessoas falam que o condicionamento era melhor nos anos 90, é literalmente, palavras aí do comentário, literalmente devido ao fato da gente estar olhando para fotos onde os caras estão com um fundo preto e um auditório escuro, e com as luzes, aquelas luzes que vêm ali de cima para iluminar um atleta de frente, numa potência ideal. Porque pensa, pessoal, quando tem um fundo preto atrás, você precisa de menos luz num primeiro plano para iluminar o atleta. Quando tem uma paredão de LED jogando muita luz de trás para frente, você precisa colocar mais luz no atleta ainda para que ele fique iluminado. Então isso pode realmente acabar tirando o detalhe, algum sombreamento que traria ali uma iluminação mais dramática. Eu não sou especialista em fotografia e iluminação, tá? Mas eu tenho certeza que quem assiste aí o canal, a gente deve ter algum fotógrafo, algum cinegrafista, alguém que entenda bastante e possa explicar isso um pouco melhor aí em comentários, seria muito legal. E aqui, continuando o comentário que o Bodybuilders Without Borders traz, falou assim: o que a gente tem agora são telas de cinema rodando coisas aleatórias atrás da gente, e isso aí não faz só o atleta ficar com o visual não tão bom assim, mas custa mais dinheiro para todo mundo. Quer dizer, produzir o show vai ficar mais caro. Olha só o fundo como era antes, né? Como destaca realmente a silhueta do atleta, como fica uma iluminação mais dramática. Aqui a gente tem um pouquinho também das prévias do Olímpia de 99. Olha só, claro que os físicos eram maravilhosos, eram fantásticos, mas a minha opinião é que sim, esse contraste com o fundo e essa iluminação mais correta ajuda bastante. E diante disso, surgem algumas coisas que a gente pode falar. A primeira delas é a seguinte: eu já conversei com alguns promotores de show sobre isso, eles estão cientes disso, só que a resposta que vem é a seguinte: hoje tem muito mais gente competindo, hoje é muito mais caro alugar um teatro, hoje a gente precisa de mais pessoal, tem que fazer um live streaming, fazer um show de bodybuilding como um todo é muito mais caro
do que era antes, despende de mais dinheiro do que era antes, e eles precisam justamente fazer a publicidade, porque sem os anunciantes, sem patrocinadores, o esporte não existiria. Concordo com isso, não tiro a razão, entendo completamente. Também os caras são empresas, são um negócio, tem que ganhar o dinheiro, mas eu acho que chegou um ponto no qual a gente tem que pensar em encontrar uma solução melhor, encontrar algo diferente. Também tem o fato que a gente pode pensar aqui o seguinte: hoje é aquela história, né, do visual, do look, das aparências, porque hoje, como todo show tem um paredão de LED, se um show não coloca, todo mundo vai falar, ó, o cara tá fudido, o cara tá falindo, promotor ali, mão de vaca, não quis colocar um paredão de LED, não sei o que lá, isso também acaba tendo impacto. Mas, por exemplo, como tem o live stream, cara, é tão comum hoje em dia, você faz o enquadramento, coloca a câmera ali e coloca uma faixa com os patrocinadores, ou coloca um lower thirds ali com os patrocinadores. Como tá esse aí, o russo que pegou essa imagem e repostou aí, ó, colocou ali uma logozinho e tal. Você pode fazer e expor os patrocinadores ao longo da competição, ao longo do live stream, de diversas maneiras. Ah, o fotógrafo oficial, os perfis oficiais, quando vai postar foto, que se coloque logotipo dos patrocinadores, ou alguma coisa assim. Ou até mesmo pode-se fazer um paredão de LED. Quando tem atleta posando, desliga, coloca ali um fundo mais escuro, um fundo mais escurecido, um fundo preto. Ah, deu intervalo, tá trocando o confronto, tá saindo o confronto para entrar outro, deixa ali 10 segundos um anúncio do patrocinador no LED. Pô, como é feito na NBA, como é feito... Você vai na NBA, nos intervalos dos jogos tem um monte de ação sendo feita. Você pode fazer entre uma categoria e outra algumas ações. E mais uma vez, eu entendo totalmente o papel do promotor e a dificuldade que é de se fazer o show. O fã muitas vezes, o promotor isso. A gente entende. E acho que meu papel aqui é um papel de intermediar o que o público quer ver, o que é bom para o esporte em termos bom para o público, e também tentar encontrar junto com promotores de shows soluções para atingir isso, que possam fazer com que se tenha uma melhor experiência enquanto se torne viável economicamente o negócio. Tem que ser viável economicamente. Mas uma coisa é indiscutível, que a qualidade do show, que a qualidade dos atletas, que a maneira como se expõe o campeonato, isso melhoraria significativamente se pelo menos tivéssemos esse fundo preto nas prévias, pelo menos. Nas finais, dá-se um jeito, faz alguma coisa. Deve ter um designer muito bom que vai conseguir fazer um fundo que... Enfim, eu sei que a Pro League, os organizadores, os promotores assistem o canal, veem, eu sei que eles têm uma mente muito aberta, principalmente a nova geração, para se conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível. E eles tentam, quando as opiniões e sugestões são cabíveis, eles tentam fazer funcionar. Então vamos torcer para que eles ouçam e para que a gente consiga, de alguma maneira, trazer esses palcos novamente. O Fouad Abiad é um cara que prega isso há muitos anos. Tretou, inclusive, com o Bob Tchekero. O Bob Tchekero falou que é impossível fazer isso hoje. Não sei se é tão impossível assim, mas o Fouad vai fazer um show também em abril. E vamos ver se o Fouad, ele vai fazer o que ele tá falando, né? Vamos ver se ele vai trazer o fundo escuro e tal, ou se ele vai sucumbir ali e falar, não, realmente, é o patrocínio. Então, vamos continuar acompanhando para ver. A gente torce muito para que todas as coisas se alinhem e, como eu falei, que a gente tenha uma experiência muito boa para os atletas, para o fã que está assistindo, que o bodybuilding consiga se disseminar ainda mais e que os promotores também consigam aí promover os shows e ter o sucesso financeiro, porque afinal de contas é o trabalho deles e ninguém questiona essa importância. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Ontem eu mencionei o William Martins, ele fez essa atualização de físico aqui, falou, registro do finalzinho desse cruise, físico bem consolidado, 140 quilos, foram 5 semanas aí sem recursos, 3 semanas com enantato, etc, etc. Agora dar uma aceleradinha rumo à próxima temporada. E eu, muito ansiosamente, presumi que ele iria fazer um off, coloquei lá na thumb que era um off e tudo mais, só que o William esclareceu isso aí num story dele. Alguém pergunta aqui, vai fazer um off? E se for, de quanto tempo vai ser? O William fala, não vou fazer off, pretendo competir no primeiro semestre. Então ontem o que eu falei, vocês apaguem,
Foi um equívoco meu, eu presumi que seria um off. Cara, acabou ali, vai começar um off. Não, ele já tem planos de competir aí em breve. Deve fazer, depois ele vai falar um pouco mais. Se puder falar um pouco mais sobre isso aí, William, pra gente poder produzir outro vídeo amanhã. Como vai ser? Se tá acabando agora essa fase de recovery, vai ter uma transição, já vai entrar em pre-contest. Fala aí pra nós depois, William. Seria interessante, mas o lance é que não vai rolar um outro off. Ele pretende competir em breve. Aí a gente tem alguns shows muito importantes nesse primeiro semestre, começo da temporada. E aparentemente o William já tá pensando nesses shows. Vai ser importante, ele mencionou aí no passado, algum tempo atrás, que seria importante ele fazer mais shows com o Chad Nichols, para que eles conheçam um pouco melhor o físico do William, como ele responde, para que se aprimore cada vez mais e que o William consiga aí as colocações e apresentações que o físico dele merece. Comentem para mim sua opinião. Onde vocês acham que o William vai competir no primeiro semestre? Olha só aqui a diferença, né? Evoluçãozinha. O Milo fez uma brincadeirazinha aqui com o Russell Crowe, né? Comparando aqui o Regan com o Russell Crowe, o ator, e o Regan ele tá nesse momento com 292 libras, 132 quilos e meio, crescendo, né? Teve um rumor aí que ele ia competir nesse show do Japão, aparentemente era apenas rumor. E aí ele tá, olha só, fez até força para fazer a pose ali. O Regan, sob o olhar atento do Milos, lá na Torture Gym, tá grande, né? O Diogo aqui faz um elogio pro Regan Grimes. E o Regan, ele fala assim, ó, eu não perdi nenhuma refeição, nenhum treino ou nenhuma sessão de cardio desde o Olímpia. Vamos trabalhar. E aí, mano, volta aquela velha discussão, né, cara? Jorlan já dizia isso e eu acho que é algo muito válido. Os caras hoje falam isso, não perdi nenhuma refeição, nenhum treino, sessão de cardio desde o Olímpia. Olímpia, gente, foi 3 semanas atrás, mais ou menos, 2, 3, e ele tá todo orgulhoso que ele não perdeu nenhuma refeição e nenhum treino. Gente, o cara é um atleta profissional, com todo respeito ao Regan, mas isso aqui ilustra e vai para todos os atletas que fazem isso. Não é algo especial, olha, não perdi nenhuma refeição, tô foda, não perdi treino. É só o trabalho do cara, que é um bodybuilder profissional, que recebe para isso e tem que ter esse foco. Fazer todas as refeições, se você é um bodybuilder profissional, se você quer ser um profissional, quer um patrocínio, é sua obrigação. Treinar todos os treinos é sua obrigação. Fazer tração de cardio é sua obrigação. Você não tem que achar que merece uma estrela, uma estrelinha por isso. É obrigação do atleta, ele tem que fazer. E os que fazem são geralmente os que acabam ficando ali em cima. Claro, tem um ou outro com genética muito mais favorável, que pode se dar o luxo e tudo mais, mas se fizesse mais direito ainda, estaria mais no topo. Mas acabei fugindo aqui do topo. O que vocês acham dessa evolução do Regan? E o que vocês acham? O que vocês esperam do Regan para 2024? Comenta aí para mim. Vou ficando por aqui. Já eu volto com mais vídeos. Valeu!